No vídeo passado eu falei para vocês da empresa que eu fechei, né? Com um negócio que não deu certo. E agora eu quero falar o que veio após isso. Então, naquele momento, após isso, eu precisava voltar para o mundo corporativo, eu precisava de receita. Mas eu me deparei com questões importantes. Eu estava 6 anos fora do mercado. Eu tinha 47 anos, uma idade avançada para o mercado. Eu tinha colocado no meu currículo uma empresa que não deu certo. Então, essas coisas existem, eu sei que existe esse preconceito, né? Eu sofri isso na pele, mas o que eu quero falar com vocês hoje é qual que é a nossa parte nisso? Porque existe o mercado, mas existe a gente. O que a gente pode fazer para superar todas essas questões, mesmo sabendo que o mercado é assim? É isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo hoje. Eu tinha essas questões, né? Imaginava que a empresa via, mas eu também me via mal naquele momento, né? Eu não tinha mais confiança, eu tinha saído mal, né, da empresa, né, de ter fechado, de dívidas, de tudo. E eu mesmo comecei a me questionar. Tudo isso que uma empresa vê, eu também estava vendo. Então, assim, por exemplo, teve uma pessoa que me falou uma coisa que foi ruim, mas que aquilo quase que eu comprei aquela ideia. Ela falou: será que você não é um cara de uma empresa só, né? Eu tinha feito aquela carreira muito boa, né, na empresa que eu estava, a Riachuelo, e de repente, será que você não funciona em outras coisas? Afinal, não deu certo o negócio? Será que eu funcionaria em outra empresa? Será que era empresa? Então, já tinha essa dúvida em relação a mim. E todas essas outras coisas que eu carregava. Então, essa parte que foi a mais complicada. Um dia, me chamaram para uma conversa, uma empresa que era recente no mercado, acho que tinha um ano, menos de um ano, e-commerce de moda. Vendia roupa, calçados, da Fit. Me chamaram, eu fui ser entrevistado. Na verdade era um projeto novo, era um projeto de fazer uma marca própria da Dafit para vender no site. E me chamaram, eu conversei, fui entrevistado por um co-founder dessa empresa, Luca. E ele começou a conversar, ele era acho que 10 anos mais novo que eu, ou até mais, acho que mais anos, não sei. E ele começou a conversar e falou, daí eu conversei com outro que era meio que um sócio, e os dois conversaram, eu senti que ele tinha ido com a minha cara. Apesar, né, de eu ser bem mais velho. E aí ele foi conversando, daí me passou para um outro cara, o co-founder da Dafit, né, porque seria uma empresa à parte, Five Blue. E aí eu conversando, e aí um dia ele me chamou para almoçar e me falou assim: Luciano, o pessoal tá achando, sei lá, que você, né, de repente você não vai se adaptar, você é mais velho que a maioria, e realmente eu era. Tanto que quando eu fui ser entrevistado a primeira vez, eu achei, né, um ambiente completamente diferente, porque eu estava sentado ali, de repente chegava um cara com skate, os caras de bermuda, né? Hoje é até mais comum, mas pensa isso em 2012, é um negócio estranho. Eu mesmo tinha dúvida, será? E ele falou: então, eles estão nessa dúvida, tal, eu estou bancando o seu nome. E ele, Luca, foi muito corajoso, porque, né, ele não me conhecia, ele simplesmente teve um feeling. Eu era muito mais velho que ele não teve a insegurança de trazer uma pessoa mais velha, nada disso. Ele viu de forma muito boa, isso não é tão normal. As pessoas às vezes têm medo, né? Eu depois, na própria Dafit, eu fui demitido por causa disso, porque a pessoa que assumiu, ela tinha menos bagagem, ficou um pouco receosa e preferiu formar uma nova equipe com pessoas mais novas que ela. Mas normal. Mas ele teve essa coragem. E só que ele falou o seguinte: Luciano, eles topam, porque, né, daí ele deu uma explicada para os caras. Não, o cara, eu conversei, tem um espírito jovem, sei lá o que é isso, mas foi um jeito dele achar uma brecha para me colocar. Só que ele falou, só que é o seguinte:
a gente vai fazer um contrato, né, porque era um PJ, e você vai ser renovado mensalmente. Então era um contrato de um mês. E eu, né, naquele momento, com todas as minhas dúvidas, minha falta de confiança, falei, vamos lá, vamos encarar, né? Era o que eu tinha. Só que sempre tem essa história, né? A hora que você tem um negócio na mão, vem outro. E veio um no paralelo, que daí já era uma empresa tradicional do mercado, que queria fazer uma posição parecida com essa que eu ia ter, mas menos desafiadora. E eu fiquei entre o contrato de um mês e uma empresa normal, que aí seria CLT e tal. E aí esse cara, ele, né, foi tão ok comigo, né, eu senti que ele confiava em mim, e o propósito da empresa, né, da Fit e-commerce, de moda, naquele momento era uma coisa tão diferente que eu decidi encarar de novo um risco. Era um risco. Poderia em um mês estar fora e ter perdido a outra vaga. Então eu fui. E encarei esse momento com todas as dúvidas, né? E aí, entrando na empresa, eu comecei a perceber que o fechamento da empresa destruiu muita coisa, né? Como eu falei, dinheiro, confiança, um negócio. Mas o que eu comecei a entender? Eu estava aqui com as coisas que eu tinha, que sempre tive. Então, consegui formar um bom time, continuava sabendo fazer isso. Consegui extrair o melhor desse time, né? Então, conseguia liderar, motivar. Aquilo ali estava em mim ainda. Conseguia ter a rede de parcerias que eu sempre tive, conduzindo boas negociações. Aquilo estava em mim. Continuava aquela pessoa. E o melhor, eu entendi que eu não era de uma empresa, que essa empresa completamente diferente, uma cultura, né, até avançada para aquele momento, onde eu era um dos mais velhos, se não o mais velho da empresa, eu conseguia me adaptar, conseguia, vamos dizer, me modelar para pertencer àquela empresa. Eu consegui isso. E no final, né, aí a gente fez todo esse trabalho e muito rapidamente os resultados aconteceram, né? Essa marca, que era uma marca própria da Dafit, ela virou a marca mais vendida naquele momento, acho que representava quase 10% da venda de todo o site da Dafit. Então eu entendi que eu estava bem, que não tinha ido embora junto com aquela, vamos dizer, com aquele fechamento. E então foi uma constatação muito importante para aquele momento, para mim. A conclusão que eu cheguei naquele momento é que existe essa questão das empresas olharem, né, de forma até preconceituosa para um perfil como era o meu naquele momento. Sim, existe. Não vamos, né, dourar a pílula. Mas o problema é quando você se olha como ela te olha. Esse é que é o problema. Porque aí a coisa não acontece. A questão é, deixa ela olhar, mas faz sua parte. Vocês viram nessa história que eu tive que fazer algumas concessões, tive um pouco de sorte, né, da pessoa me olhar de uma forma, mas tudo isso pode acontecer com qualquer um. Mas você tem que se libertar, talvez, desse olhar da empresa. Olha para você mesmo e procura o que está aí, o que não foi embora, com qualquer fracasso que seja. Uma empresa que você perdeu, uma demissão, tudo isso você tem que olhar, ter um olhar diferente para você. E nessa, né, para a gente já ir para o final do vídeo e fechar a história com o que eu falei lá no começo, teve dois grandes aprendizados que eu tive nessa passagem, que eu acho que serve para muita gente. Eu depois pensando, depois de um tempo, olhando aquele momento, né, pós-fechamento da empresa, tal, o maior sofrimento que eu tive, ele não foi por alguma coisa que existiu. Ele foi pelos
pensamentos, pelos medos imaginários. Então o que eu pensava ali, o que eu pensei naquele momento, tanta coisa que podia acontecer de ruim, e era aquilo que me fazia sofrer. E nada daquilo aconteceu. Então era uma coisa que não precisava ter tido, eu não precisava ter sofrido tanto. Se eu não acreditasse tanto nos meus pensamentos, tanto nesses medos imaginários. Então, o que Sêneca falava lá atrás, né, que a gente sofre mais no nossos pensamentos do que na realidade, eu sinto claramente, eu passei por isso, é uma verdade. É um sofrimento desnecessário. E a segunda coisa é que a hora que eu fui olhar esses 6 anos que eu passei no meu negócio e tal, e daí comecei a trabalhar na Dafit, todo animado, com muitas coisas que aconteceram de bom ali, eu percebi que eu não estava feliz, mesmo tendo meu negócio. Ele não era uma coisa que me entusiasmava. O que me entusiasmava ali? Um sonho de um dia ter, né, uma receita, de abrir várias lojas e ter um retorno financeiro. Isso era o que me levava. Mas, na verdade, o meu dia a dia eu não gostava. Não gostava. Então, também, baseado num pensamento e não no que de verdade acontecia, eu fui seguindo naquilo. Então, os pensamentos, eles nos enganam muito. A gente tem que tomar cuidado se não está colado a uma coisa que é futuro, e não o que está acontecendo, o que você está sentindo. E eu não consegui ver isso por 6 anos. Bom, espero que esse vídeo tenha trazido coisas interessantes para vocês. Se trouxe, like, compartilha com alguém que você acha que pode querer ouvir essa história. Se inscreve no canal, porque o YouTube funciona assim, me ajuda. E novas histórias virão, novos aprendizados que eu quero compartilhar com vocês. Tá? É isso aí.